Vamos lá falar sobre o traumatismo crânioencefálico, né? Nessa imagem aí tem um TCE, né? Juntamente com trauma de face, que está muito associado. O TCE acomete muitos jovens, idade economicamente ativa, né? Causa de grande morbimortalidade, né? Então o TCE não só mata, como ele causa muitas sequelas neurológicas, muita incapacidade física, e isso é um grande problema de saúde pública, né? Porque atinge a população economicamente ativa. E aí não precisa ser nem professor, não precisa ser aluno assim, em termos de estudar essa parte de TCE, porque a gente vê no dia a dia aí nas mídias sociais a questão dos traumas, né? Principalmente entre consumo de bebidas alcoólicas, etc. Então, ao final, né, temos como objetivos, ao final deste capítulo, o socorrista deverá saber identificar e abordar precocemente uma vítima de traumatismo crânioencefálico. Né? Então, ao final dessa aula, a gente sabe abordar o TCE, classificar o TCE quanto à gravidade, é leve, é grave, é moderado, né? E conhecer os protocolos de atendimento às vítimas de TCE no atendimento para o hospital. Então, o TCE é uma agressão ao cérebro, né, o tecido encefálico, as meninges, não de natureza degenerativa ou congênita, mas causada por força física externa, que pode produzir um estado diminuído ou alterado de consciência, que resulta em comprometimento das habilidades cognitivas ou do funcionamento físico. Então, tem uma troca de energia, né? Então vão lesionar o tecido encefálico, meninges, né? Toda essa estrutura é, cranial e cerebral, né? Do tecido neurológico. Né? Então, o trauma crânioencefálico pode ser classificado em lesão cerebral focal, né? Que pode ser resultado em contusão, laceração e hemorragia intracraniana por trauma local direto, e lesão cerebral difusa, que pode causar lesão axonal difusa e aumento do tamanho do cérebro, que a gente chama de edema, aumento de pique, pressão intracraniana, o HIC, né, que é hipertensão intracraniana, pelo mecanismo de aceleração e desaceleração. Então, traumatismos penetrantes têm pior prognóstico. Então, a gente sabe que o TCE tem o aberto e o fechado. São classificados em aberto e fechado. Né? Então, tem um penetrante tem pior prognóstico do que aqueles sem lesão penetrante. Pacientes com lesão penetrante são mais propensos a apresentar nível de GCS, que é a famosa escala de coma de Glasgow. Certo? O coma aí, gente, é maiúsculo, porque é coma de Glasgow, né? GCS, escala de coma de Glasgow, tá bom? Que é o GCS, não ECG, tá bom? É muito comum a gente ver em alguns livros, algumas aulas, ver alguma coisa desse tipo relacionado a ECG, mas ECG é eletrocardiograma. Na literatura médica, né, já é patenteada ECG como eletrocardiograma, então a gente utiliza o GCS para a escala de coma de Glasgow mais abaixo, geralmente morte precoce. Dados são levados em conta quando existe trauma craniano, como a idade do paciente, que influenciará no seu mecanismo e no prognóstico da lesão sofrida, tanto primário quanto secundário ao trauma. Relativos ao mecanismo de trauma craniano, eles podem ser classificados em fechados, como eu disse, e abertos, né? Geralmente associado à colisão de veículos, né? A questão do trauma fechado, quedas e agressões, e abertos quando causado por armas de fogo e lesões penetrantes. Mas a gente sabe que quando o trauma tem uma grande energia, por exemplo, fechado, e aí por isso que eu coloquei geralmente associados. Por quê? Porque, por exemplo, uma queda de grande energia pode causar uma lesão aberta, né? Um, 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 uma colisão de veículo, de troca de energia muito grande, pode causar uma lesão aberta. Né? Então vai depender aí da troca de energia, e a gente classifica em fechados e abertos, tá bom? Quanto à sua morfologia, são divididos quanto a um local acometido, podendo ser lesões por traumas, por fratura de crânio, e lesões intracranianas, como lesão cerebral difusa, hematomas epidurais, subdural e intracerebral, contusões e concussões, certo? Todas as vítimas de trauma devem ser investigadas quanto à presença de traumatismo crânioencefálico. Mas a gente vai por leve. Aproximadamente 80% dos pacientes com TCE são classificados com trauma leve. Isso a gente dá ênfase devido a todo esse arcabouço
estrutural ósseo, meninge, núcleo cefalorraquidiano, que protege muito o crânio, né? O tecido nervoso, o cérebro telencéfalo, né? O encéfalo, na verdade, né? Que compreende toda a estrutura. Então, 80% dos pacientes são classificados como traumas leves e geralmente evoluem com uma boa recuperação, sem intercorrência. Cerca de 3% desses pacientes apresentam piora do quadro com disfunção neurológica grave. No TCE, o score normalmente de 13 a 15, né? E aí, desculpa aí, gente, ó, tá ECG, que é Glasgow Coma Scar, tá bom? Traumatismo é o GCS. Traumatismo crânio encefálico moderado. Aproximadamente 10% dos traumas cranianos atendidos nos serviços de emergência são moderados, definidos como nível de consciência 9 a 12. Ao exame de pacientes, frequentemente apresentam-se confusos ou sonolentos, com nível de consciência rebaixado, podendo apresentar déficit neurológico local, né? E aí aqui vem o trauma crânioencefálico grave. Dentro desses grupos de lesões se enquadram aqueles que apresentam maior risco de mortalidade e morbidade após o trauma. O TCE grave é aquele que o paciente apresenta nível de consciência de 3 a 8, né, na escala de coma de Glasgow. Nesses pacientes, a abordagem terapêutica deve ser imediata, tanto ênfase aos cuidados hemodinâmicos e ao suporte ventilatório adequado. Todos os pacientes com nível de consciência no escala de coma de Glasgow, no GCS, é igual ou abaixo de 8, deve ser submetido a uma via aérea definitiva ou via aérea avançada, né? Que a gente tem a intubação orotraqueal, a nasotraqueal e a gente tem a cirúrgica, que é a cricotirodostomia e a traqueostomia. E se lembrando que a traqueostomia ela sempre é evitada a ser realizada no APH, né? Então, mantidos em ventilação mecânica até que seja viável sem aparelho subsequente à melhora do quadro neurológico. Com isso, torna-se um atendimento que deve ser realizado pela equipe de suporte avançado de vida. Tá bom, gente? Em relação às condutas, obviamente, a gente tem que seguir o XABCDE, né, para o PHTLS. E aí vem a história clínica, exame físico geral e avaliação neurológica, fornece informações básicas para a estratificação de risco do paciente ter ou desenvolver lesão neurológica. Inicialmente deve ser adotada condutas básicas no atendimento ao paciente com TCE. Então vem o XABCDE. A avaliação deve enfatizar a procura de lesões secundárias ao trauma, ou seja, aquelas que decorrem após o trauma craniano. Que aí vem hematomas, né? Os sinais clínicos de equimose perorbital, sinal de Butler. Equimose perorbital é quando os órgãos ficam arroxeados, né, ao redor dos órgãos. O sinal de Butler é a equimose retroauricular atrás da orelha. E otorragia e rinorragia, que é a questão de sangramento e liberação do líquido cefalorraquidiano, tanto pelo ouvido como pelo nariz, ou um ou outro, né? Quando não diagnosticada e tratadas inicialmente, as lesões secundárias são altamente associadas a altas taxas de morbidade e mortalidade. O primeiro passo é a obtenção da manutenção das vias aéreas. Então aí vem o XA, né? XA, hemorragias exsanguinantes, e o A, abertura e manutenção das vias aéreas por meio de manobra de desobstrução. Certo, gente? Salientando que aí você vai dizer, pô, não é XABCDE e ABCDE. Bem, para o PHTLS é XABCDE. A gente também tem o ATLS que ainda segue a questão do ABCDE. Né? A gente está vendo aí a perspectiva aí de próximos ATLS vir com essa mudança, né? Mas eu costumo sempre dar essa diferença, tá bom? Explicar essa diferença. Aí manobras de desobstrução, tração do mento, que é a dry thrust, elevação da mandíbula, chin lift, tem a dry thrust e a chin lift, né? Cânula orofaríngica de Guedel, aspiração, via definitiva, intubação orotraqueal ou cricotirodostomia e proteção da coluna cervical. Além desses cuidados, os socorros devem evitar situações que comprometam a função neurológica ou aumentar a pressão intracraniana, que é a famosa PIC. Assim, eleva-se a cabeceira a 30 graus, se possível, né? E previne-se a hipertermia, temperatura acima de 38 graus Celsius. A avaliação neurológica do paciente com trauma craniano deve obedecer o XABCDE, né? Atenção especial, principalmente na avaliação secundária, após o XABCDE. E a avaliação secundária é praticamente
Mesma coisa do XABCD na primária. A diferença é que na secundária a gente vê com mais detalhes, né? Então a gente vê com mais afinidade, com mais cuidado. O paciente já está estável, então a gente vai ver com mais cautela. Aí vem aquela diferença, né? Quando o paciente é, já está estabilizado, aí a gente vê a avaliação secundária. Quando o paciente é muito grave, né, muitas das vezes não dá para fazer uma avaliação secundária pelo estado clínico do paciente, tá bom? A avaliação do nível de consciência do paciente pela escala de coma de Glasgow é a forma mais prática de avaliar com objetividade o seu nível de consciência, mostrando o prognóstico com relação à lesão cerebral. A escala de coma de Glasgow avalia por meio do examinador a abertura ocular, menor resposta verbal e menor resposta motora, né? Eu já falei com vocês lá na avaliação primária, sendo atribuído valores para cada achado no